Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Gabriel, voltando aí para falar sobre o nosso último conteúdo de termoquímica, no qual hoje é sobre lei de Hess. Então, o que essa lei de Hess baseia-se? Baseia-se no cálculo do ΔH de uma reação a partir de equações intermediárias. Por que pode ser feito isso, Gabriel? Porque o ΔH, a variação da entalpia, ela é uma propriedade de estado. Ela independe do caminho que é percorrido. Então a gente pode pegar várias equações intermediárias e calcular o ΔH de uma reação no qual a gente não conhece. E por que ela é feita? Porque tem algumas reações que têm características no qual a gente não consegue calcular o ΔH, ou medir, na verdade. Como? Reações que são muito lentas, que demoram muito a ocorrer, reações altamente explosivas, reações no qual não são formadas a partir de substâncias dos seus elementos mais comuns na natureza. Então, esses tipos de reações nós não conseguimos determinar na prática o ΔH dela. O que a gente faz? Utilizar a lei de Hess, que parte do conceito de equações intermediárias. Um exemplo aqui, ó. Quero determinar o ΔH da reação A produzindo B, mas eu não sei. Essa reação, por exemplo, é altamente explosiva. Eu não sei como que calcula esse ΔH. Mas eu sei que existe um intermediário. Então, eu sei o valor, por exemplo, desse A produzindo o C, que seria o ΔH1, por exemplo. E eu sei também que esse mesmo C consegue produzir o B, que seria o ΔH2. Então o somatório o valor do ΔH aqui de A para B seria a soma de H1, ΔH1 mais o ΔH2. Então a lei de Hess é isso daí, a gente somar as entalpias das reações intermediárias. Então anote aí, no final nós precisamos somar a entalpia das reações intermediárias. Nas reações intermediárias, a gente tem que, inicialmente, manipulá-las para que dê a equação que a gente quer. Então, temos que verificar dois itens. Primeiro, o número de mols da substância intermediária e da substância que a gente quer. Se os números de mols forem diferentes, nós iremos ou multiplicar ou dividir. E se a gente multiplica, nós multiplicamos a equação toda, inclusive o ΔH dessa equação intermediária. Além disso, nós temos que olhar qual lado que a substância está. Se a substância está no lado dos reagentes ou nos produtos na equação intermediária. E verificar se é o mesmo lado da equação global. Se for o mesmo lado, a gente só mantém. Se não for, nós iremos inverter o lado. Se a gente inverte o lado de uma equação, consequentemente nós mudamos o ΔH dela, muda o sinal. Igual nós tínhamos falado lá nas primeiras aulas de termoquímica. Então, por exemplo, para passar do estado sólido para o líquido é um processo endotérmico. Só que do líquido para o sólido, que é o contrário, é um processo exotérmico. Então, as equações intermediárias, nós temos os valores dos ΔH. Nós precisamos apenas manipulá-las para que chegue na equação global, naquela equação que a gente quer determinar o ΔH, no qual não é conhecido. Um exemplo aqui, então, seria a água líquida produzindo a água gasosa. Eu não sei qual o ΔH dessa reação, mas eu sei duas equações intermediárias. O hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso produz a água líquida e libera 286 kJ. E o hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso produz a água gasosa e libera 242 kJ. O que temos que ver? Primeiro, a equação global. Então, vamos olhar lá no reagente. O reagente é H2 líquido. Esse H2 líquido aparece em qual dessas equações intermediárias? Vamos chamar essa daqui de equação 1, certo? E essa de baixo de equação 2. A água líquida aparece aonde? A água líquida aparece na equação 1, então vamos sublinhá-la também. Beleza? Aparece na equação 2? Não aparece.
Repare, nós temos que verificar o número de mols. Verifique, ó, é 1 mol aqui, aqui é 1 mol. Então, a gente não precisa multiplicar e nem dividir. Agora, temos que verificar o lado onde está a substância. Na equação global, ela está do lado dos reagentes. Na equação intermediária, ela está no lado dos produtos. Se elas estiverem em lados diferentes, nós precisamos inverter a equação. E isso que a gente vai fazer. Se inverte a equação, consequentemente, vai mudar o sinal do ΔH. Então, nós iremos inverter a equação 1. Certo? Como que vai ficar, então, Gabriel? O que era produto, né, passa a ser reagente. E o que era reagente passa a ser produto. E o sinal do ΔH muda. Então, a água era produto. Agora ela vai ser reagente. Então, água líquida. Os que eram reagente passa a ser produto. Então, vai ficar H2 gasoso mais meio mol de O2. E o ΔH, como essa é a primeira equação que a gente está trabalhando, nós iremos colocar ΔH1. Muda o sinal, então mais 286 kJ. Beleza, a primeira equação nós manipulamos, então não precisa mexer mais com a primeira equação. Temos que verificar agora a outra substância que está na equação global. Na equação global tem água gasosa. Nas equações intermediárias, a água gasosa está na segunda equação, certo? Agora a gente vai verificar, ó, estão circuladas em azul, estão do mesmo lado e é a mesma quantidade. Então, nesse caso, a gente só mantém. Então, nós vamos manter a equação 2. Então, vou escrever aqui embaixo, ó, H2 gasoso mais meio O2 gasoso vai produzir H2O gasoso. E o ΔH, na verdade, ΔH2, continua o mesmo valor, menos 242 kJ. Certo? O que nós precisamos fazer? No final, nós somamos as duas equações. Então, iremos somar. Se as substâncias forem iguais, estiverem em lados opostos, a gente cancela ou subtrai. Se elas estiverem do mesmo lado, nós iremos somar. Exemplo, vamos pegar lá. A água líquida aparece em algum lugar? Não. Então, a gente vai manter ela. Então, descemos ela aqui. H2O líquido. Beleza? Esse é reagente. Outro reagente, na primeira equação, acabou os reagentes. Certo? Vamos para a segunda equação. Na segunda equação tem o H2 gasoso. O H2 gasoso aparece em outro lugar? Verifique, ó. Ele aparece aqui e aparece aqui. Estão em lados opostos. Então, vai subtrair. Aqui tem 1 e aqui também tem 1. 1 menos 1, 0. Então, na verdade, eles vão se cancelar. Certo? A mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio, que também é reagente. Vamos fazer isso primeiro para os reagentes, depois fazemos isso para os produtos. Os reagentes aqui, o oxigênio tem em outro lugar? Tem lá, ó, meio oxigênio aqui, meio oxigênio aqui. Estão do lados opostos. Então, se estão do lados opostos, também vão cancelar. Meio menos meio é 0. Tá? Então, simplifica. Não tem mais nenhum reagente. Então, a gente coloca a setinha de reação, né? E agora, na primeira equação não tem produto. O único produto que tem é o H2O. Essa soma é para a gente verificar se vai dar a equação global. Repare, a equação que nós chegamos foi a mesma que estava aqui. Sempre tem que ser a mesma. Se não for a mesma, ou o enunciado está errado, ou foi cálculo feito errado aí no meio do caminho. Sempre tem que ser exatamente igual. Ah, e se aparecer 2 mols de água gasosa? Está errado, aqui só pede 1 mol. Tá? Então tem que verificar. Se nós estamos somando as equações, consequentemente temos que somar o ΔH. Então o ΔH nada mais é do que o ΔH1 mais o ΔH2. Então fazendo essa conta aí, ó, então vai ficar 286
mais menos 242. Tem jogo de sinal. Mais com menos é menos. Então vai ficar 286 menos 242, que vai dar o quê? Mais, que sempre que for positivo a gente tem que colocar 44 kJ. Então essa reação aí é uma reação endotérmica. O ΔH é positivo. Então ela ocorre absorvendo calor. Vou apagar o quadro e aí a gente volta com outro exemplo. Outro exemplo agora, pessoal. Formação do etanol a partir de carbono, grafite, hidrogênio e oxigênio. E aí foi dado, três equações intermediárias. Aqui tem 1 kJ. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Olhar na equação global. Vamos olhar na equação global. A primeira substância que aparece lá é o carbono, grafite. Então verifique onde que tem carbono, grafite nas equações intermediárias. Vamos chamar essas equações intermediárias de 1, 2 e 3, tá? Onde que tem a equação intermediária que tem carbono, grafite? Isso, na primeira. Desculpa. Ela está aonde? Olha lá, ó. Também está no mesmo lado. Então nós temos que olhar. O número de mols é o mesmo? Não é. Então, o número de mols na equação intermediária é 1. Ele tem que ficar 2. Então, temos que multiplicar a equação por 2. Está no mesmo lado? Estão, porque eles estão nos reagentes. Então, a gente vai multiplicar por 2 a equação 1. Certo? Por que multiplica por 2? Ó, só tem 1 mol de carbono, grafite. Tem que ser 2. E aí a gente multiplica a equação inteira, incluindo o ΔH. Multiplica tudo. Então vai ficar assim, ó. 2 carbonos, grafite mais 1 vezes 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios produzindo. Aqui só tem um carbono, um CO2, desculpa, né? Então vai ficar 1 vezes 2 é 2 também. Então 2 CO2 gasoso. E o ΔH vou colocar aqui um pouquinho mais à frente. Então vai ficar ΔH, vamos colocar aqui o primeiro ΔH, né? Então vai ficar, continua negativo, não troca o sinal, 394 vezes 2, que vai dar 788 kJ. Então a primeira equação está manipulada. Então a próxima substância que aparece lá na equação global é o hidrogênio. Então tem 3 mols de hidrogênio. Onde que aparece hidrogênio? Aparece na segunda ou na terceira? Na segunda. Tá aqui, então sublinha também. Verifique, o número de mols são os mesmos? Não são os mesmos. Aqui é 1 mol, tem que ser 3. Que número multiplicado por 1 que dá 3? O próprio 3. Então temos que multiplicar a equação 2 por 3. Além disso, temos que verificar o lado. Está no mesmo lado. Então não precisamos inverter. Ah, Gabriel, vai ter casos que a gente tem que inverter e tem que multiplicar? Sim. Aí também o ΔH vai ser invertido o sinal e o ΔH também vai ser multiplicado. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar por 3. Então, iremos multiplicar por 3 a equação 2. Então, multiplicando por 3, vai ficar assim, ó. 1 vezes 3 é 3. Então, vai ficar 3 hidrogênio gasoso mais meio vezes 3 é 3. É a mesma coisa que a gente multiplicar só o numerador lá, né? 3 vezes 1 é 3. Então, vai ficar 3 sobre 2. O2 gasoso. Que seria meio, né? Vezes 3, 1,5. Produzindo uma molécula de água. 1 vezes 3 também é 3. Então vai ficar 3 moléculas de H2O líquida. ΔH2 vai ser igual, continua o sinal negativo, 286 vezes 3, 858 kJ. Beleza? Continuando. Próxima substância que aparece é o oxigênio.
Olhando nas equações, os oxigênios aparecem na primeira, na segunda e na terceira equação. Ele é mais complicado de ser trabalhado. Todas as vezes que a substância aparece em mais de duas ou mais equações intermediárias, a gente não vai mexer com ele. A gente olha a outra substância. Se essa substância aparecer em apenas uma reação, a gente trabalha com essa outra substância. Agora, se ela aparecer em duas ou mais, aí a gente tem que escolher aquela que aparece em menos reações. Nesse caso, então a gente vai olhar quem? Nós iremos olhar o etanol. Então, o etanol aqui aparece apenas aonde, ó? O etanol aparece apenas na última, né? Aqui ele, ó. Então, vamos circular novamente. Então, vou circular aqui o etanol. Também vou circular o etanol onde ele aparece. Verificamos os números de mols. São os mesmos números de mols? São. Aqui fica subentendido que é 1. Estão do mesmo lado? Não. Um está do lado dos produtos, o outro está no lado dos reagentes. O que precisamos fazer? Inverter. Então, iremos inverter a equação 3. Então, invertendo a equação 3, vai ficar assim, ó. O que era produto vira reagente. Então, vai ficar 2 CO2 gasoso mais 3 moléculas de água produzindo. Agora, o que era reagente vira produto. Então, vai ficar 1 etanol, C2H6O líquido, mais 3 moléculas de O2. Além disso, o que acontece com o valor do ΔH? O ΔH vai ser mantido ou inverte o sinal? Isso, o ΔH tem que inverter o sinal. Então, vai ficar ΔH3, vai ficar mais 1.368. 1.368 kJ. O que nós fazemos agora? Nós somamos tudo. Então, tem que somar todas essas equações aí. Então, vamos lá. Somando. Se a substância aparece do mesmo lado, a gente soma. Se aparece de lados opostos, a gente subtrai. Então, 2 carbonos grafite. Carbono grafite aparece em outro lugar? Não aparece. Então, a gente só desce ele. Então, vai ficar 2 carbonos grafite. O que mais? O outro reagente é o O2. O O2 aparece em outro lugar. Ó. Então, tem aqui O2, tem aqui O2 e tem aqui O2. Então, temos que somar também. Então, vai ficar ó, 2, mas vamos colocar como número decimal, né? 3 sobre 2 é 1,5. Então, 2 mais 1,5 vai dar 3,5. Do outro lado, subtrai. Então, 3,5 menos 3 dá 0,5, né? Então, é meio. Onde que vai ficar esse meio? Do lado que tem mais. Então, onde tem mais é os reagentes. Então, mais meio oxigênio gasoso. Continuando. Então, os oxigênios aqui nós já trabalhamos com eles. Não precisa preocupar mais com eles. Na primeira equação, terminou os reagentes. Então, vamos para a segunda. Na segunda, como reagente, tem 3 moléculas de hidrogênio. O hidrogênio aparece em outra equação? Não, né? Verifica que ele não aparece. Então, a gente só repete ele. Então, mais 3 moléculas de hidrogênio, H2 gasoso. Continuando, ó, terminou também os reagentes, vamos para a próxima equação. CO2 aparece em outro lugar? Verifica que ele aparece na primeira equação. Ó. É a mesma quantidade, só que estão em lados opostos. Agora eles vão se cancelar. Próximo reagente que aparece são 3 moléculas de água. Na terceira equação e aparece também na segunda equação. Verifique que é a mesma quantidade e estão do lados opostos. Então, vai subtrair. Então, a gente pode cancelar eles. Terminou os reagentes. Então, setinha, produto. Então, não tem produto na primeira, na segunda também não. Sobrou como produto 1 mol
do etanol líquido. Beleza? E também o oxigênio já manipulou. Vamos verificar se é a equação que a gente queria. Ó, 2 mols de carbono grafite, 3 mols de hidrogênio, meio mol de oxigênio, produzindo o etanol. Era a equação que a gente queria. O ΔH, então nós temos que somar eles. Então, ΔH vai ser ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Então, somando esses valores aí, o ΔH vai ser menos 278. Qual que é a unidade? Quilojoules, tá? Então, o valor é negativo, significa que a energia está sendo liberada. Então, é uma reação exotérmica. Verifique, ó, se tem oxigênio, provavelmente vai ser exotérmico mesmo, tá? Beleza? Então, essa daí seria a nossa última parte sobre estudo de termoquímica, que se chama Lei de Hess. Uma lista de exercício vai ficar aí para vocês como estudo. Um abraço e